Bom dia, irmãos. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, tempo em que nós estamos aproveitando para estudar o livro de Salmos e hoje chegamos ao Salmo de número 4. Louvamos a Deus por sua vida, pela vida da sua família. Reúnam todos, peguem suas Bíblias e vamos ter esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Oramos para que a tua família possa estar sendo cuidada pelo Senhor e temos a certeza que isso tem acontecido. Louvamos também a Deus pela vida de todos os casais que tiveram a oportunidade de acompanharem a palestra na última quinta-feira. Louvamos a Deus por suas vidas e oramos para que aquelas dicas que foram dadas e o texto da palavra que foi estudado possa surtir muito efeito, fazer muito efeito aí na vida da família de cada um dos irmãos e também amigos que nos assistiram. Lembrando que todos os vídeos ficam disponíveis no YouTube, então você pode continuar compartilhando com outras pessoas para que elas também possam ouvir a respeito da palavra de Deus. Tá joia? Vamos então para o livro de Salmos. O livro de Salmos, como nós já aprendemos desde quando começamos nesse último mês, falando sobre o livro de Salmos, o livro de Salmos é um conjunto de 5 livros. E neste conjunto de 5 livros, nós temos os 150 salmos. Algumas versões de Bíblia têm 151 salmos. Na verdade, é o mesmo texto, só que quando chega ali no Salmo 10 ou 11, há uma repetição de número. Então, há 2 salmos com o mesmo número, então por isso um salmo a mais. Mas é a mesma coisa. E nestes 5 livros do livro de Salmos, esse conjunto de 5 livros, nós encontramos, como já aprendemos, cânticos, poemas, lamentos, louvores, tudo isso está ali dentro dos Salmos. Lembramos também que o livro dos Salmos não tem apenas um autor. Boa parte de nós conhece bastante Davi. Davi, de fato, escreveu vários salmos, mais de 70 salmos, foi ele quem escreveu. Mas tem também Moisés, tem Asaf, Salomão, os filhos de Coré ou de Corá e vários outros salmos que são anônimos. E estes salmos, eles eram usados em várias situações. Também nós já falamos sobre isso. Momentos de celebração, momentos em que havia festa, eram usados alguns salmos para celebrar a Deus. Eles cantavam, eram também recitados. Haviam aqueles salmos que eram usados nos momentos de tristeza, como o momento em que o povo de Israel estava cativo lá na Babilônia, então eles cantavam, eles usavam esses salmos, e alguns deles são até tidos como salmos aí, como do cativeiro. Tem também aqueles salmos que eles usavam nos momentos de viagem, quando eles estavam indo para Jerusalém, que são aqueles salmos que aparecem lá nas nossas Bíblias como Salmo dos Degraus, ou salmos de romagem. São estes salmos ali no Salmo 120, mais ou menos, começa estes salmos e outros usos que eles também tinham destes salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 4. E é possível que o Salmo de número 4 tenha o mesmo pano de fundo, que como a gente já falou isso na última, quando estudamos o Salmo 3, o mesmo pano de fundo, isto é, o mesmo fundo histórico do Salmo de número 3, que é quando Davi está fugindo de Absalão. Então o Salmo 4 possivelmente faz parte desse mesmo momento histórico, um momento em que Davi está fugindo do seu filho Absalão, que deseja tomar o reino, e tem consigo o povo. Muitas pessoas aderiram a esta conspiração contra Davi, e também o grande amigo de Davi, que era Aitofel. E Davi, a gente viu isso no último sábado, no último salmo, nós vimos que Davi teve que lidar com esse misto de sentimentos, além de ter que fugir juntamente com a sua família para não ser morto por Absalão e também por todas essas pessoas que estavam ali conspirando. Porém, ao mesmo tempo que pode ser esta situação histórica, pode também ter sido outra situação em que Davi passou por angústia, passou por aperto, passou por essa situação de sofrimento. Então, seja como for, a gente entende que a lição que nós podemos aprender com este salmo é a confiança em Deus
em meio à angústia. E a ideia que a gente está trazendo para os irmãos, então, olhando para este salmo, independente de qual tenha sido o pano de fundo, mas sabendo que foi um momento em que Davi passou por um grande sofrimento, ele mostrou confiança em Deus. E é isso que nós queremos que cada um de nós, nesta manhã, possamos aprender a confiar em Deus em meio à angústia. Vamos ler o salmo, então? Pegue aí a sua Bíblia, Salmo de número 4, e vamos acompanhar a leitura do Salmo de número 4. E assim diz o texto: Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Amém? Esse salmo já aparece aqui nas nossas Bíblias, que é um salmo de Davi, e na versão que eu uso diz que é para o regente do coro e para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Então esse é o salmo de número 4 que nós acabamos de ler e que vamos estudar. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, fala ao nosso coração, pedimos ao Senhor para que use este texto da Tua palavra preservado daqueles dias até os nossos dias, para que possamos de fato aprender cada vez mais do Senhor. E que ao terminarmos esta lição, estejamos com o coração ainda mais fortalecidos e com a mente consciente de que em meio à nossa angústia, em meio ao sofrimento, devemos buscar estar confiantes plenamente no Senhor, assim como fez Davi. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Quando a gente olha para o Salmo 4, assim como os demais que a gente olhou, também é possível perceber como é que ele se divide. O Salmo 4, então, começa primeiramente com o versículo 1, a primeira parte do Salmo, a primeira divisão, em que Davi ele ora a Deus. E Davi começa então esse Salmo orando a Deus, falando com o Senhor, e ele nos mostra uma oração muito bem fundamentada. Então a primeira divisão, versículo 1, Davi fala com Deus. Segunda divisão, versículos 2 até o versículo 6, Davi agora fala com os homens. Que homens? Os homens que estavam perseguindo a ele, mas que ao mesmo tempo estes homens que o perseguiam estavam tendo que lidar, eles também, que mesmo perseguidores, eles também estavam tendo que lidar com uma mistura de sentimentos. Eles tinham ira contra Davi, porque estavam lá ouvindo uma série de coisas, mas ao mesmo tempo eles estavam lidando com o medo. E Davi então conversa com eles, versículos 2 até o versículo 6. E por último, os versículos 7 e 8, Davi mostra que ele está em paz e está alegre. Davi mostra que em meio a toda essa situação, ele continua tendo alegria e continua tendo paz. Então, este salmo, a gente consegue enxergar essas três divisões. Davi, versículo 1, fala com Deus, 2 a 6, fala com os homens, 7 e 8, ele demonstra a paz e a alegria que ele tem no Senhor. Vamos lá então entender um pouquinho, ou descobrir um pouquinho mais algumas coisas a respeito de cada uma dessas divisões. Então, o primeiro versículo fica muito claro: ó Deus da minha justiça. Algumas versões é um pouquinho diferente, mas ele está
deixa claro que ele está conversando com Deus, ele está falando com Deus. Ele começa então esse salmo dirigindo sua oração a Deus. E ele fala que Deus é o Deus da sua justiça. Ele percebe que Deus é o único que, de fato, age com justiça, porque, de fato, é um Deus justo. E ele pede, então, Deus, olha, responda a minha oração. E lá no versículo 3, a gente vai descobrir que ele sabia que Deus respondia a sua oração, tanto que ele fala isso para os homens. Deus responde a minha oração quando eu clamo a ele. Ele ouve e responde. Então, Davi começa o salmo falando com o Senhor. E ele diz mais ainda: alivia minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Davi está angustiado e ele ora a Deus fundamentado. Por que a gente diz que essa oração ela é uma oração bem fundamentada? Porque ele sabe quem é o Deus a quem ele está dirigindo a sua oração. Ele sabe que ele é um Deus justo, que ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus que jamais rejeita a oração, isto é, ele ouve a oração e ele responde à oração. O salmista também, lá no Salmo 139, fala que a palavra nem chegou à sua boca, mas o Senhor já conhece toda. Então Davi está orando consciente de que Deus, o Deus a quem ele ora, é o Deus verdadeiro e é o Deus que de fato pode ouvi-lo. E no momento de angústia, esta palavrinha, ela é muito interessante porque ela traz a ideia de alguém que está preso num canto apertado. Esta é a ideia dessa palavra que ele está dizendo aí. Então é como se ele estivesse num cantinho sem saída, está ali preso num cantinho realmente apertado. Mas nessa situação, ele vai e ora a Deus. E ele ora consciente de que Deus é aquele que o ouve. Deus é o Deus da sua justiça. É o Deus misericordioso, o único capaz de trazer alívio. E isso ele já havia falado no Salmo 3. Olha lá no versículo de número 4. Ele diz: clamo ao Senhor com a minha voz. E aí ele diz: e ele me responde do seu santo monte. Irmãos, Deus sempre responde às orações. Talvez eu não saiba ouvir, mas Deus sempre responde às orações. Enquanto eu falo aqui, eu me lembro de quando eu era criança, que eu ouvia sempre o pastor dizendo que Deus responde, eu acho que ele dizia de 3 maneiras. Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode responder espere. E eu diria que até o silêncio de Deus é uma resposta. E muitas vezes o problema não é a resposta de Deus, mas é a minha falta de capacidade, de intimidade com Ele para entender realmente a resposta dele. Mas Davi está dizendo aqui, o Salmo 18, versículo 6, é outro salmo que Davi também dá essa ideia dele falar com Deus e ter a certeza da resposta de Deus. Salmo 18, o verso de número 6. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi invoca o Senhor quando? Na angústia, quando ele está no aperto, quando ele não tem saída. E aí então ele confirma, o Senhor responde, o mesmo capítulo, versos 19 e 20. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. O Senhor responde e ele então tem a certeza de que ele pode clamar ao Senhor e ele vai responder. É por isso que o Salmo 4, Davi começa falando com Deus. E mesmo quando os inimigos vêm e surpreendem a ele,
em meio à sua calamidade, quer dizer, ele já está numa situação difícil, o pessoal vem ainda e piora a situação, ele afirma, mesmo assim eu clamo ao Senhor e o Senhor me ouve. Eu e você precisamos aprender isso. E quando você lê o livro dos Salmos, você vai perceber que Davi era alguém que sempre buscava ao Senhor. E eu e você precisamos, em meio aos nossos sofrimentos, lembrar que nós temos um Deus, que é um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que conhece todas as coisas, que sabe de tudo que está acontecendo com você, daquilo que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. E em momento nenhum ele perdeu o controle. Então você é alguém como eu que podemos confiar no Senhor e ao orarmos podemos orar lembrando dessas coisas, tendo toda esta fundamentação, lembrando de tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus e desta maneira orar fundamentado nessas verdades. Por isso é muito importante que eu e você conheçamos muito bem as Escrituras, para que a nossa oração seja de fato uma oração que condiz com aquilo que a Bíblia diz, e não de acordo com aquilo que eu quero. Então eu oro reconhecendo quem Deus é, mas o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, e não o Deus da mídia. Há uma diferença bem grande no Deus da Bíblia e no Deus da mídia. Hoje nós estamos na mídia e procuramos ensinar aos irmãos, falar para os irmãos sobre o Deus da Bíblia, e não sobre um Deus que possa dar maior audiência. E depois, no final das contas, não vai resolver a tua situação, porque você vai orar a esse Deus que tem sido ensinado na mídia, que, puxa, é cheio de vantagem segui-lo, mas no final das contas, esse Deus não vai responder a sua oração e vai te deixar frustrado, porque ele não é o Deus verdadeiro, ele é o Deus da mídia, que o pessoal está falando. Mas o Deus da Bíblia, a quem Davi orou, puxa, ele às vezes até parece não estar entendendo bem o que eu quero. E de fato, ele até entende o que eu quero, mas ele sempre me dá o que eu preciso. Davi estava sendo perseguido, há quanto tempo estava no meio do mato, fugindo. Mesmo assim, no aperto, ele invoca o Senhor, e como nós vimos no Salmo 4, no Salmo 3, em outros salmos, o Senhor responde à oração dele. E Davi tem essa certeza, Deus responde às minhas orações. Meu irmão, minha irmã, seja o tempo que for, seja o aperto que for, ore ao Senhor, fundamentado nas verdades das Escrituras, nas verdades que as Escrituras falam sobre Deus. Há um texto que eu gosto muito lá, no começo, acho que é Êxodo, quando Moisés está falando a respeito da terra que o povo vai entrar, mas que ele não poderia entrar. E aí tem um dos versículos que ele mesmo, Moisés, está relatando que ele orou a Deus, pedindo permissão para entrar, e Deus disse que ele não entraria. Deus não respondeu positivamente à oração dele. E a razão é porque ele ficou irado e fez coisa que não devia. O povo o levou à ira, ele se irou, e por conta disso Deus não responde à sua oração. E ele não entra. Não é tudo que pedimos a Deus em meio ao nosso sofrimento, não é aquela solução que nós pedimos para Deus dar, que Ele dará. A resposta de Deus é uma resposta que irá glorificá-lo. Esta é a proposta bíblica. Primeiramente, tudo que Deus responde e permite acontecer na nossa vida, ou faz acontecer na nossa vida, é para que Ele seja glorificado. E em Ele sendo glorificado, isso está resolvido. O que vier para nós como resposta, nós podemos ter a certeza de que é o melhor. E Davi tinha essa convicção. E lembra, Davi está orando também baseado na verdade de que o Senhor Deus é quem o colocou como rei. Então ele está orando bem fundamentado, vendo as verdades a respeito de Deus e as verdades que Deus falou a respeito dele. Então, meu irmão, minha irmã, quando você orar, quando eu orar, nós devemos ter esta convicção
das verdades fundamentais das Escrituras, aquilo que as Escrituras falam sobre Deus. Ore baseado no Deus da Bíblia e não no Deus da mídia. E Davi estava tão bem fundamentado que ele começa o salmo falando com Deus e ora a Deus. E tão bem fundamentado que ele estava, que ele segue agora, os próximos versículos, falando com os homens. Já vimos aí os versículos 2 até o versículo 6, e ele está agora falando com os homens. A versão que eu uso aqui, os tradutores preferiram a expressão mortais. E é bem legal porque ele fala primeiro, ó Deus, que é alguém eterno, que sempre existiu, sempre existirá. Lá no versículo 2, ó mortais, pessoas que foram criadas e somos finitos. Outras versões traz, ó homens, mesma coisa. E agora ele fala com estes homens. Que homens são estes? Os seus inimigos, homens inconstantes, homens perigosos, homens que, ao mesmo tempo que estavam perseguindo a Davi, eram dignos de pena, porque eles estavam também meio assim, balançados emocionalmente, a gente percebe isso no texto. Mas Davi conversa com eles, versículo 2, até quando? Ele pergunta isso 2 vezes. Até quando vocês vão converter a minha glória em vexame? Davi está falando com eles. Quer dizer, a glória dele como rei, converter em vexames. Até quando vocês amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Futilidade, seguindo ali Absalão, um outro ser humano. E acreditando nas mentiras que Absalão, eu falei Salomão, que Absalão está contando a respeito do pai, do rei. Até quando vocês vão ficar aí nessa situação? Até quando vocês vão ficar acreditando nessas mentiras? E em outro local, em outro salmo, nós descobrimos que é comum as pessoas mentirem ao seu próximo. Salmo 12, versículo 12, dá essa ideia para nós, que é muito comum. 12:2, cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Esta era a atitude de Absalão. Afinal de contas, ele precisava formar um exército, um bom exército, para derrubar o rei que era o seu pai. E tudo isso foi a base da mentira, da bajulação. Do tipo, vem comigo que eu te garanto isso, que eu te dou aquilo, eu te coloco em tal posição. Olha, vamos ter tais benefícios, eu vou ser melhor do que ele, porque ele não fez nada, ele só prejudicou. E aí daquela conversa de bajulação. E aí Davi vai conversar com estes homens, depois de ter orado ao Senhor, depois de ter falado com o Deus da sua justiça, com o Deus misericordioso, com um Deus que responde a ele, ele vai conversar com esses homens e fala assim, olha, até quando vocês vão ficar nessa? Até quando vocês vão ficar dormindo aí? Outro salmo muito interessante é o Salmo 69. Salmo 69, os versos 18 e 19. Salmo 69, os versículos 18 e 19, na verdade o 19 e o 20. Tu conheces minha humilhação, minha vergonha e meu vexame. Todos os meus adversários estão diante de ti. Afrontas quebrantaram meu coração. Estou debilitado. Esperei por compaixão, mas nada achei. Esperei por consoladores, mas não os encontrei. Olha como Davi se descreve para Deus. Ele está falando, Deus, olha, o Senhor conhece a minha humilhação, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão diante do Senhor. Puxa, é legal, gente, você lembrar disso. Que aquelas pessoas que estão se levantando contra você, ou mesmo os problemas, seja quem esteja organizando ou quem esteja à frente, se você tem ou está lidando com alguma situação de pessoas se levantando contra você, lembre-se, estas pessoas estão
diante do Senhor. Em outras palavras, o Senhor está vendo a cada uma delas. E é claro, assim como Davi, foram dias, talvez meses de perseguição, um tempo longo. A mesma coisa pode acontecer com a gente, um tempo longo. As pessoas, há pessoas que estão pisando em nós, faz tempo, e a impressão que a gente às vezes tem é que o Senhor não está vendo. Mas Davi diz, o Senhor está vendo, o Senhor sabe disso. Estas afrontas que eles fizeram contra mim, quebraram o meu coração, destruíram o meu coração. Em outras palavras, acabou comigo emocionalmente. Eu fiquei destruído emocionalmente. Ele continua dizendo, estou debilitado. Talvez aqui dando a indicação de emocionalmente ele não estar bem e fisicamente também ele não está bem. Até porque quando o nosso emocional não está legal, o físico demonstra isso, sente também. E ele diz aí no verso 20, olha, eu espero por compaixão, ou esperei, mas não achei. Não achei compaixão. Esperei pessoas que viessem me consolar, mas elas não apareceram aqui. Às vezes é tão gostoso quando alguém chega e faz aquela pergunta, e aí, como que você está? E essa pergunta é acompanhada do silêncio, esperando a sua resposta. Porque tem muita gente que chega e pergunta, como que você está? Eu sei que você está bem. Estou vendo aí. Imagina, você é uma pessoa firme pra caramba em Deus, nunca tem problema. Eu fico feliz de poder estar sempre perto de você, porque você é alguém assim que está firme. E às vezes a gente lá por dentro está destruído. Estava esperando alguém vir fazer essa pergunta, como que você está? Mas a pergunta foi só de praxe. Perguntei só para perguntar, mesmo porque o que eu queria falar outra coisa, não estava a fim de ouvir. Davi estava atrás dessas pessoas e ele não encontra. E é por isso que ele está perguntando para essa turma, olha, até quando que vocês vão ficar seguindo essas mentiras, transformando a minha glória, que sou o rei, instituído por Deus, vão transformá-la em vexame? Até quando vocês vão ficar acreditando nas mentiras que Absalão está contando para vocês? Até quando que vai ficar isso? Versículo 3, sabei que o Senhor faz distinção, Ele separa, Ele distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. E Ele continua falando, olha, vocês estão acreditando nessas mentiras de Absalão, até quando vocês vão ficar nela? Mas olha, saibam de uma coisa, Deus faz distinção, Ele separa para si aqueles que são piedosos, aqueles que levam Ele a sério. E mais do que isso, Ele ouve essas pessoas. Davi está falando, olha, eu reconheço quem eu sou diante de Deus. E Deus faz essa distinção. E Ele ouve a minha oração. Como falamos, Ele já disse isso no salmo anterior. Ele está dizendo isso agora. Uma outra versão, a Bíblia Viva, traz o mesmo versículo de número 3, da seguinte maneira: prestem atenção a este fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. É por isso que Ele me ouve quando oro e peço ajuda. Olha só como o que Ele fala para esses homens que estão perseguindo a Ele. Esses homens que são inconstantes, que são perigosos, mas ao mesmo tempo são dignos de pena. Ele fala, olha, eu tenho convicção de quem eu sou, da posição que Deus me colocou, e é por isso que eu tenho convicção de que o Senhor tem ouvido as minhas orações e me responde. E mais do que isso, eu tenho buscado honrar a posição que Ele me colocou. E a gente vai lembrar da vida de Davi, falamos isso na semana passada, alguém que cometeu muitos erros, mas tem a favor de si o fato de se arrepender e de fato buscar ao Senhor. Por outro lado, é legal a gente observar que a afirmação de Davi de ser piedoso não o exclui de passar por sofrimentos. Em outras palavras, os escolhidos de Deus, aquelas pessoas que levam Deus a sério, também sofrem. Ao contrário do que muitos gostariam e daquilo que muitos têm ensinado. Muitos têm ensinado, se você está firme com Deus,
nada vai te atingir. E faz uso de forma errada de alguns textos da palavra de Deus. E é fato de que o piedoso, a pessoa que leva a Deus a sério, ela passa por problemas. Passa por momentos de aperto, ela também fica presa naquele cantinho apertado, ela vive momentos de angústia. Momentos em que ela vai olhar para Deus e falar assim: Senhor, até quando? Lembrando lá do livro de Abacuque, até quando, Senhor? Até quando verás a iniquidade e não farás nada? Até quando? Então isso é muito importante nesse tempo nosso de estudo, parar para lembrar que cristão também sofre. E não são poucos os exemplos nas Escrituras de pessoas que levavam Deus a sério e sofreram. Jó era um homem íntegro, sofreu. É claro que a gente gosta sempre do final do livro, mas não se tem um final sem o começo, meio. Você tem Daniel, o homem estava lá buscando ao Senhor. Sofreu. Os amigos dele sofreram. Você lê o profeta Jeremias, o Senhor o chama, ele é um profeta fiel, e o Senhor já avisa: o pessoal não vai te ouvir e você vai sofrer. E ele sofre. Vai para o Novo Testamento, você encontra homens e mulheres de Deus sofreram muito. Livro de Atos conta para nós a igreja sendo perseguida, mas não era a igreja de Cristo, por que foi perseguida? Ué, é povo de Deus. E sofreu perseguição. E Deus, por que Deus não impede? Porque o nome dele é glorificado nesses momentos. Porque nós, os seus servos, aprendemos mais dele em meio ao sofrimento. Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Não me lembro o versículo agora. Não sei se é o 75, alguma coisa assim. Foi-me bom eu passar pela aflição. Olha, eu aprendi mais do Senhor. Nosso exemplo maior que é Jesus Cristo. Você quer alguém que alcançou a Ele? Tem alguém que chegou ao nível dele de santidade, de proximidade com o Senhor? De santidade, tem alguém? Resposta: não. E ele sofreu? Sim. E se ele sofreu, eu não sou maior do que ele. Como diz a canção de Paulo César da Silva, Grupo Logos: apenas servo sou. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, referência a Cristo, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Daí então, posso ser um servo de Deus e sou um servo de Deus. Servos de Deus sofrem. O restante que tem sido falado, que a gente ouve muitos falarem e que às vezes até nós mesmos gostaríamos de acreditar, não é bíblico. Não é bíblico. E só traz frustração. Como eu já citei aqui para os irmãos, enquanto a gente tinha os nossos cultos presenciais, várias vezes eu falo isso. Imagina você estar no culto em que você aprende que crente não sofre, você sai e o teu carro já foi roubado lá no estacionamento. E aí? O que você faz com isso? Você ouve que crente não sofre, mas o resultado do exame vem: olha, você realmente está diagnosticado com tal doença. O crente não sofre, porém o seu patrão massacra você. O seu empregado levou você na justiça, mesmo você tendo feito tudo corretamente. E aí? Meus irmãos, a verdade é a Bíblia. E por mais que ela não seja aquilo que dá maior ibope, é aquilo que de fato vai trazer o que Davi sentiu, e ele vai falar no final dos Salmos, vai trazer a cada um de nós alegria e verdadeira paz. Por isso, Davi pode olhar para os amigos e falar assim: olha, fiquem sabendo que eu sou alguém que o Senhor separou e Ele ouve a minha oração. Eu tenho convicção disso. Salmo 17, versículo 6: clamo a Ti, ó Deus, porque Tu me ouves. Inclina Teus ouvidos para mim e ouves
minhas palavras. Quando eu leio essa ideia de inclinar o ouvido, me vem a ideia de nós como pais, quando estamos com os nossos filhos bem pequenininhos e eles querem falar alguma coisa. Às vezes a voz deles não é tão forte e a maneira como eles falam ou estão aprendendo a falar não é tão fácil de distinguir, mas mesmo que eles tenham uma dicção muito boa, a gente gosta de se inclinar e ouvir aquilo que ele está falando e atender ao seu pedido. É assim que Deus faz com a gente. Ele inclina para nos ouvir. Inclina, Senhor, o teu ouvido e nos ouça. Versículo 4, Davi continua conversando com os seus inimigos. E ele fala assim para os inimigos: olha, na vossa ira, não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. E só lembrando que tanto aqui no final do versículo 4, quanto no final do versículo 2, tem aquele interlúdio, aquela pausa. Lembra que nós falamos disso a semana passada? Aquela pausa, possivelmente uma pausa musical, né, que Davi está ali cantando, né, o coro está cantando e tem uma pausa e aí continua a música, ou de repente até volta no começo. A gente viu aquelas possibilidades lá, mas basicamente a pausa. E aqui ele está falando com os inimigos dele. Olha, ele está aconselhando os inimigos. Você percebe isso? Se ele está conversando com os inimigos, agora ele está aconselhando os inimigos. Ele já perguntou até quando vocês vão ficar nessa. Ele falou, olha, saibam que vocês estão me perseguindo, mas eu fui separado por Deus. Eu estou aqui, eu sou rei por instituição divina. E eu oro e ele me responde. Mas, mais um conselho para vocês. Quando vocês estiverem irado, não vai sair fazendo coisa não. Olha, antes de agir na ira, antes de pecarem, pensa. Esta é a ideia da expressão consultai o coração no travesseiro. Pensa, aquieta, deixa a coisa acalmar para você refletir se vocês estão fazendo a coisa certa, ficando do lado de Absalão, vindo contra mim. Esta é a ideia do Salmo. É isso que Davi está aqui conversando com eles. Para e pensa muito bem. E o versículo 5, ele fala, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, ficou irado, vocês estão irados, vocês estão ouvindo muita coisa, rola muita conversa ali, muitos boatos, até o boato que Deus não está comigo, capítulo 3, que o Senhor não me salva mais, não me ouve mais, mas aqui eu estou confirmando para vocês que Ele tem ouvido as minhas orações, porque eu sou escolhido dEle. E olha, então, antes de sair agindo com raiva, baseado nesses boatos que vocês estão ouvindo, coloca lá a cabecinha no travesseiro, pensa bem. E Paulo vai usar essa mesma ideia lá no Novo Testamento, Efésios 4, 26, quando ele fala, irai-vos e não pequeis. E aí a pequena diferença que Paulo fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui o salmista dá a ideia de, durante a noite pensa. E aqui, lá no Novo Testamento, Paulo está dizendo, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixa virar a noite. A ideia que a gente mais ou menos tem. Mas o que tanto Paulo quanto Davi estão querendo dizer é, não pequem, pensem, e façam mais ainda, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Esses sacrifícios aqui que ele está fazendo referência, que Davi está fazendo referência, ele está lembrando lá da instituição dos sacrifícios. Alguns daqueles sacrifícios eram voluntários. Porém, 2 deles eram obrigatórios. O sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. O que possivelmente Davi está falando aqui é o sacrifício pela culpa, que deveria ser apresentado um carneiro ou um cordeiro sem defeito, e deveria ser apresentado por aquela pessoa que havia privado outra pessoa dos seus direitos. Esse era o sacrifício pela culpa. Se você lá ler Levítico capítulo 5, capítulo 6, você vai encontrar esse sacrifício pela culpa. E lembrando que o judeu conhecia muito bem as leis. Diz a tradição que o judeu, com 5 anos de idade, o menino, ele começava a estudar o Pentateuco, que começava pelo livro de Levíticos. Então, quando Davi falou, e é por isso que aqui não tem a explicação, eles entenderam.
Os inimigos de Davi entenderam que o que ele estava falando, a que ele estava se referindo. Vai lá e oferece esse sacrifício porque vocês são culpados de estarem tirando um direito que é meu. O meu direito é estar reinando. E juntamente com Absalão, juntamente com Aitofel e outras pessoas, juntamente com o povo todo aí, vocês estão fazendo parte dessa conspiração que está privando um direito que é meu. Vai lá e oferece esse sacrifício de culpa a Deus, se acertem com Deus e olha, comecem a confiar nele. Comecem a confiar nele. E confiem, sabe por quê? Vocês estão confusos. E está confuso, a gente descobre isso no versículo 6. Eles estão com medo. Por isso que nós falamos que é um grupo inconstante, é um grupo perigoso, mas ao mesmo tempo é um grupo digno de pena, porque eles, no meio dessa confusão toda de segue Absalão, ouve as histórias, ouve os boatos, eles estão com medo. Versículo 6, muitos dizem, muitos quem? Possivelmente esses próprios homens que estavam perseguindo a Davi. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Ou, quem vai nos salvar? Quem vai nos ajudar? Gente, é uma coisa que a gente não entende, mas às vezes há alguns lampejos aqui no nosso contexto que nos fazem entender. O judeu sabia, e as pessoas sabiam, principalmente naquela época e até alguns anos mais recentes, que o rei é instituição divina. Quem assistiu aquele filme Morte ao Rei? O rei ali no momento em que há uma conspiração entre os conspiradores, está Oliver Cromwell, eu não me lembro se é na Inglaterra especificamente, mas ele está ali no momento em que eles estão discutindo, em que o rei recebe um dos representantes, juntamente com Oliver Cromwell, para uma conversa, um dos representantes dos conspiradores contra o rei, que não queria o rei. O rei, ele usa essa expressão, eu sou rei por instituição divina. Eles entendiam isso. Então, o povo que se levantava em conspiração contra o rei, tinha lá a sua raiva, queria derrubar o rei, mas ao mesmo tempo, lá no fundinho, vamos assim dizer, tinha uma interrogação. Mas se foi Deus quem o colocou lá, como que a gente vai tirá-lo de lá? Então esses homens estão lidando com sentimentos muito misturados. Por isso são dignos de pena. E por isso eles estão questionando, quem vai nos fazer o bem, ou vai nos mostrar o bem, ou vai cuidar de nós, vai nos salvar? Quem que vai nos salvar? Vamos dizer que a gente esteja errado. Quem que vai nos salvar? E aí Davi responde no Salmo. Olha a resposta de Davi, que coisa linda. Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. De novo, Davi fala uma coisa que o judeu conhecia. Você lembra onde é que tem lá antes, no Antigo Testamento, lá no começo, já estou dando a dica, aonde é que você encontra esta expressão, ou que lembre esta expressão aí, Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Vamos lá. Você saberia dizer aonde é que está isso? Passou já os minutos para você descobrir e a gente vai citar. Sabe onde está isso? Está lá no livro de Números. Se quiser abrir lá, Davi está lembrando da bênção sacerdotal. Livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, versos 22 até o 27, estou chegando lá. Números capítulo 6, do 22 até o 27. Olha aí o que diz o 22. E o Senhor disse ainda a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Viu da onde é que Davi tirou esta expressão? Ele lembrou da bênção sacerdotal. Só que com um detalhe muito interessante. Observe no versículo 6 do Salmo, volta lá para Salmos.
Muitos dizem, Davi está falando dos outros homens, dos inimigos dele. Os inimigos dele estão perguntando, mas quem é que vai nos salvar? E aí a resposta de Davi é, Senhor, faze resplandecer sobre nós. Queria enfatizar o nós. Irmãos, no versículo 1, a gente descobriu que Davi está em angústia. Ele está preso num cantinho apertado. Está sendo perseguido. Mentiras têm sido faladas a respeito dele. Esses homens são maldosos. Lembra quando ele chega numa determinada cidade que aquele homem chamado Simei sai gritando, falando, xingando a Davi, falando um monte de coisa contra ele, jogando pedras e terra. Era agressividade pura. E não mataram Davi porque Deus não permitiu. Mas agora Davi fala assim, Senhor, faze resplandecer sobre nós. Na situação que Davi estava vivendo, talvez ele devia falar assim, ó, Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre mim. O angustiado sou eu, o perseguido sou eu, o injustiçado sou eu. Quem teve que fugir de casa fui eu, eles estão dormindo no bem bom. Estão lá contando um monte de mentira, eu é que estou aqui no vexame, ao invés de estar lá no trono, na glória. Ele devia fazer essa oração muito particular, Senhor, olha para mim, Senhor. Mas como nós vimos no final do Salmo de número 3, em que ele diz, Senhor, seja a tua bênção sobre o teu povo. Ele estava incluindo todo mundo, inclusive os seus inimigos. E aqui de novo ele inclui, Senhor, seja sobre nós a luz do teu rosto. Que eles sejam iluminados e abençoados e tenham paz. Que eu seja iluminado e também tenha paz. E aí não tem jeito, meu irmão, eu preciso aprender com Davi. E percebo que eu estou muito distante do que foi Davi. Eu não sei se eu tenho a facilidade de orar por aquelas pessoas que me machucam. E talvez me machuquem não com a intensidade com que Davi foi machucado pelos seus inimigos. Orar por essas pessoas, para que a luz do rosto de Deus esteja sobre ela, para que o Senhor volte o rosto sobre ela e as abençoe. Para aquela pessoa que está te pisando, você orar para que ela tenha mais saúde. E alguns de nós até faz aquela oração do tipo cínica, né? Oh Deus, eu quero orar pelo meu inimigo, Senhor, ele abençoa ele, que ele vá morar contigo o mais rápido possível. Isso é oração cínica, né? Mas orar realmente como Davi orou, abençoando as pessoas, a questão é como que Davi conseguia fazer isso. Ele conseguia fazer isso porque ele era alguém que buscava manter a sua intimidade com o Senhor. E esse é o desafio que eu e você temos, de manter a nossa intimidade com o Senhor, conhecendo cada vez mais as Escrituras, estando aos pés do Senhor em oração, buscando ao Senhor constantemente, deixando que o Senhor de fato nos molde, deixando que não mais eu viva, mas que Cristo viva em mim, e que o viver que agora a gente vai ter, ou que venhamos a ter, seja um viver na fé, fazendo aquilo que a palavra manda fazer, independente se tem uma aparência que me trará benefícios ou não, mas simplesmente seguir aquilo que a Bíblia diz, do jeito que ela diz. E aí você pode falar, eu não consigo fazer isso. Talvez eu vou dizer, eu não consigo fazer isso. Talvez é por isso que nós não temos o que Davi teve, alegria e paz. Talvez a nossa alegria e paz ela é um tanto quanto limitada. E talvez esteja ligado a isso, o fato de não estarmos em intimidade com Deus a ponto de fazermos coisas que, humanamente falando, são absurdas. Mas Davi fez isso. Ele não só conversou com os seus inimigos, e a gente não sabe como que foi essa conversa, se era mandando os recados, mas ele teve a oportunidade de dizer essas verdades aos seus inimigos, ele aconselhou os seus inimigos, ele mostrou o caminho para que eles se reconciliassem com o Senhor e confiassem plenamente no Senhor.
Ele orou para que eles fossem abençoados também. E fazendo assim, a gente descobre que Davi foi um homem que teve alegria e paz. E esta é a última divisão do Salmo que a gente encontra, versículos 7 e 8. Se Davi orou, fez uma oração bem fundamentada, essa é a resposta para ele estar nessa situação de paz. Ele orou de acordo com aquilo que ele conhecia das Escrituras e sobre Deus, então a sua oração foi muito bem fundamentada. A sua atitude para com os inimigos foi uma atitude correta, uma atitude que a gente usa hoje a expressão bíblica, que glorificou a Deus. Como consequência, o problema não acabou, mas ele tem alegria e tem paz. Às vezes a gente quer que o problema acabe, mas a solução não é acabar um problema. Porque a lógica é a seguinte: acabou um problema, vai começar outro. Não tem outro jeito. É uma fila. Tem uma fila. Então, saiu um, a vaga está limpa, vai vir outro. E às vezes vem dois de uma vez, porque a vaga é um pouco maior, eles se apertam e vem dois problemas, 3, 4, 5 de uma vez só. Problemas virão. O problema não vai acabar. Então, não espere acabar o problema para você ter paz e alegria. Tenha paz e alegria em meio aos problemas. E é isso que Davi está falando aqui no versículo 7 e no versículo 8. Versículo 7 ele diz que encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Lembrando que o que ele cita aqui de cereal e vinho era a base da alimentação das pessoas. O vinho era muito importante para a cultura, era usado em festa, tinha efeito medicinal. Alguns acreditam que era usado ali para, de uma certa maneira, trazer purificação à água, que às vezes não tinha esse tratamento que tem hoje, então colocava-lhe um pouco de vinho para quebrar ou tirar um pouquinho das impurezas, e eles ingeriam então aquela água. Enfim, cereal e vinho era muito importante, mas Davi está dizendo que ele está mais feliz, ele é mais alegre do que quem tem essas coisas em abundância. O que ele está dizendo, se fosse hoje, seria: olha, eu sou mais alegre, o Senhor tem me enchido de mais alegria do que a pessoa que tem trilhões e trilhões de dinheiro no banco e tem uma vida extremamente farta. O Senhor me encheu de alegria. E ele está dizendo, quem encheu ele de alegria, pelo contexto a gente sabe, é o Senhor. Por quê? A luz do Senhor resplandeceu, a luz do rosto do Senhor resplandeceu sobre a vida de Davi. Percebe que ele não termina o salmo dizendo assim: os meus inimigos foram derrotados e a minha angústia acabou. Não, ele termina o salmo dizendo que, apesar de tudo isso, o Senhor encheu o coração dele de alegria. Isso é maravilhoso, meus irmãos, mas é algo escasso na vida de muitos de nós. Nós nos guiamos pelas circunstâncias e não pelo Deus que temos. Deus é mais um amuleto que eu agarro nele quando eu acho que preciso. Deus não é o Senhor da minha vida. E por conta disso eu não consigo experimentar o que Davi experimentou. Eu não consigo experimentar a luz do Senhor que brilha sobre o justo, sobre a alegria que Ele coloca no coração do reto. Por isso, meu irmão, a gente tem que olhar para Davi e aprender com ele. Lá no Salmo 97 tem uma frase que diz: ó justos, alegrai-vos no Senhor e rendei graças ao seu santo nome. Salmo 97, 11 e 12. Se nós somos justos, nós temos que nos alegrar no Senhor. E é fato, meu irmão e minha irmã, como nós ilustramos aqui, é como se houvesse uma fila de problemas. Vai sair um, vai chegar o outro. A vaga está limpa, chega o outro. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus falou isso. E Ele não estava mentindo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês não vão ficar aqui eternamente. A eternidade de vocês é no céu. Nosso tempo aqui é passageiro.
E por mais que o sofrimento pareça uma eternidade, quando estivermos na eternidade, parecerá uma noite como uma noite mal dormida. Se agarre no Senhor e experimente a alegria que só Ele dá. Ore, converse com o Senhor, entenda quem é o seu Deus. Ele é o Deus da sua justiça. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus que faz aquilo que precisa ser feito. Seja simplesmente alguém que anda perto do Senhor, alguém piedoso, que vive com o Senhor. Intensifique o seu relacionamento com Ele. Abandone um pouco as coisas do mundo e tenha maior amizade com o Senhor. Porque não dá para ter amizade com os dois. Porque aquele que se constitui amigo de Deus, ou se faz amigo do mundo, melhor dizendo, se constitui inimigo de Deus. Então eu tenho que tomar uma decisão. E neste aspecto de angústia, muitas vezes o que acontece é que eu tenho problemas e tento resolvê-los do meu jeito. Depois que não dá, que eu não consigo resolver, aí eu saio correndo atrás de Deus, pedindo pelo amor de Deus, me ajuda. Mas por que você não começa pelo caminho correto, como Davi fez? Começa falando com Deus. E se Deus orientar, siga este e aqueles passos. Se não orientar, fica paradinho, feito o exército de Gideão. Coloca o povo lá e fica parado. Grita e fica parado. Eu fui imaginando um general de exército ouvindo um negócio desse. Mas espera aí, Senhor. Na verdade, a história de Gideão é muito interessante, porque desde o começo é tudo muito estranho. Ele reúne 32 mil homens e, de repente, faz um teste lá, um monte vai embora, e sobra, acho que 10.700 homens, se eu não estou enganado. Sobra uns 10 mil lá. Enfim, vai caindo, até que fica 300. Pô, mas a turma lá está igual gafanhoto, estão enchendo o vale. Aí depois o Senhor manda eles irem. O que tem que levar para a guerra? Vão levar uma espada, canhão? Não. Vocês vão levar uma tocha, uma corneta e um vaso. Olha, a gente já tinha 32, virou 300. Agora a gente não leva nem arma, assim, especificamente, um negócio assim, só a tocha. É tudo que Deus mandou fazer. E aí depois, fica lá ao redor deles, com a tocha na mão, grita, quebra os vasos e fica parado. Ah, tá. Com a tocha lá erguida, mas era a estratégia de Deus. E uma belíssima estratégia, que deu vitória ao povo. A minha estratégia, ela tem até uma lógica humana. As estratégias de Deus é um absurdo para os seres humanos, mas é a que funciona. E é isso que eu e você precisamos aprender nesta vida, enquanto o Senhor nos permite estar aqui. Siga a lógica, ou a falta de lógica, entre aspas, de Deus. Não siga a sua lógica, ela não vai dar certo. O Salmo 4 é fora de lógica. Você falar com o seu inimigo e aconselhar o seu inimigo o que ele deve fazer, e orar para Deus abençoá-lo, eu tinha que orar para ele morrer. Morrer e ir para os quintos dos infernos, se houver o sexto, ou algum outro melhor, que ele fosse para lá também. Mas não, ele ora para Deus abençoar essa turma. E é por isso que ele diz, versículo 7, que ele tem paz. Melhor dizendo, que ele tem alegria. A paz ele fala que tem quando dorme. Em paz me deito, durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Viva em segurança aonde? Viva em segurança no meio do mato, correndo dos inimigos. Viva em segurança aonde? No meio do mato, ao invés de estar sentado lá no seu trono. Viva em segurança lá no meio do mato, com a família passando por limitações, ao invés de estar com a família, com os filhos, todo mundo lá no palácio, tudo organizadinho, com todo mundo servindo a eles. Mas eles estão lá, no meio do mato. O Senhor está fazendo com que eles vivam em segurança lá no meio do mato. Assim como permitiu Daniel ficar em segurança na cova com os leões. Assim como permitiu que os amigos de Daniel ficassem em segurança na fornalha. Assim como manteve em segurança o rebelde do Jonas, dentro do ventre do peixe. Assim como manteve em segurança o povo de Israel enquanto andou pelo deserto. Assim como tem mantido e manteve em segurança a igreja, mesmo aquelas que vivem em locais onde a perseguição é intensa, onde muitos morrem por amor a Cristo, mas onde muitos se convertem ao ver o bom testemunho de cada cristão. Davi tem paz, e você e eu também podemos ter paz.
paz. A gente descobriu então nesse salmo que Davi começou falando com Deus, depois ele fala com os seus inimigos e termina mostrando a alegria e a paz que ele tem no Senhor. Você que está assistindo, talvez ainda não percebeu que Jesus é o nosso exemplo maior nisso. Porque Jesus, ele é exemplo de alguém que foi perseguido. E a gente já viu isso em algumas das ministrações, que até quem andava do lado dele o negou e o traiu, o restante fugiu. E a turma toda falou: crucificam. Ele é exemplo de alguém que confiou em Deus em meio a todas essas situações. E ele é alguém que falou com os inimigos, os seres humanos, aqueles que o mataram, dando a eles a bênção da salvação. Quer exemplo maior? E ele é alguém que a gente não tem nem o que questionar. Ele sempre viveu em paz e alegria. E você pode ter a mesma paz e alegria em Cristo, se você entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como Salvador de sua vida. E não só isso, mas também permitir que Ele seja Senhor da tua vida, que Ele comande você, e que você, uma vez salvo por Ele, tendo-o como Senhor da sua vida, mantenha e desenvolva uma crescente amizade, uma intimidade com Ele. Por exemplo, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fala lá à igreja de Colossenses, capítulo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele continua falando sobre aconselhar um ao outro, cuidando no contexto de igreja, mas eu gosto dessa frase: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele usa expressão sobre a palavra de Cristo, mas a gente entende que é a palavra de Deus. A Bíblia. Quando a Bíblia habitar ricamente no meu coração e no teu coração, nós não só seremos pessoas salvas por Cristo, mas experimentaremos o senhorio de Cristo na nossa vida de tal forma que a gente vai passar pelos momentos de aperto, naquele cantinho apertado, presos ali, mas podendo dizer que nós temos alegria e paz e podemos dormir tranquilamente. Vamos conseguir até mesmo aconselhar aquelas pessoas que são e têm se levantado como nossos inimigos. Vamos ajudá-las e orar para que elas sejam abençoadas. É isso que precisa acontecer. É esse tipo de cristão que faz diferença neste mundo. Cristão igual a não cristão tem de monte. Mas aí o desafio de sermos cristãos diferentes, como Davi foi alguém. É por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque você concorda, o Salmo 4 é fora da lógica. Conversar, aconselhar e orar pelos seus inimigos, só alguém que anda com Deus. E eu e você temos tido essa proposta: andarmos com Deus. E oramos para que você realmente ande com Deus, experimente Deus e viva para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que você possa estar conosco na nossa próxima transmissão. Que Deus o abençoe, tenha um domingo abençoado e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pelo estudo, pelas lições que o Senhor nos deu e oramos para que cada um de nós tome a decisão de colocar em prática tudo o que aprendemos. Obrigado, assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, que Deus os abençoe.